Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que hoje, dia 7 de junho de 2021, de maneira que recebemos uma pergunta de um cidadão que ele sempre nos pergunta algumas questões do Espiritismo para esclarecimento. E ele então aqui, nós anotamos, e ele então pergunta: o que diz o Espiritismo sobre a construção das antigas pirâmides do Egito? O que o Espiritismo diz a esse respeito? Ora, o Espiritismo não diz nada a esse respeito. E aquilo que o Espiritismo não diz, não fala, não se fala, nas obras de Allan Kardec, e principalmente no Livro dos Espíritos, e também não se fala, Allan Kardec não falou nos 12 volumes da revista que ele escreveu, naquela época são 12 volumes, aí fica por conta dos espíritas, que consultam, que estudam e etc. tal. Então, o Espiritismo não diz nada a respeito da construção das pirâmides do Antigo Egito, mas com base nos estudos, sobretudo, no livro do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, não é? E também em outra obra de Edgar Armand, que foi um escritor espírita muito esclarecido, Edgar Armand, Os Exilados de Capela, neste livro, e também A Caminho da Luz, que complementa este livro, que nós aproveitamos o ensejo para sugerir aos que querem conhecer o Espiritismo e, sobretudo, a gênese da humanidade, o começo das civilizações aqui na Terra, como os espíritos trouxeram as sementes, quer dizer, os protoplasmas que continham as sementes, as mônadas dos seres vivos em geral, para habitar aqui na Terra, surgindo primeiramente a vida na água. Depois esses elementos foram se multiplicando, não é? E ao cabo dos bilhões de anos, não foi um dia nem 3, aos bilhões de anos, é que foram surgindo esses seres vivos que foram se multiplicando e evoluindo, progredindo esses seres e se transformando em seres mais elevados da criação, até chegar ao homem. Isso é o que o Espiritismo nos ensina e que está também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 576 do Livro dos Espíritos, mostrando como surgiu aqui na Terra que os homens de hoje, os mais civilizados, eles são o aperfeiçoamento, a continuação, ou seja, a síntese, o aperfeiçoamento, não é? A evolução e a transformação dos seres mais primitivos aqui da Terra, do começo da criação. Nós somos eles que vamos evoluindo até nos tornarmos espíritos puros, anjos, arcanjos, porque foi para isto que Deus nos criou. Deus não nos criou, criou Jesus puro, criou os anjos, o paraíso, e criou Satanás. Primeiro, Satanás não existe.
Não existe o Satanás, não existe o demônio. Existe a palavra Satanás e demônio na Bíblia, mas apenas simbólico, representando o mal, que não foi Deus que criou o mal. Os espíritos são criados simples e ignorantes, todos iguais. Deus não faz um puro, um Jesus, um arcanjo, um anjo, e faz um espírito imperfeito como nós. Cria todos iguais. Agora entregou o livre-arbítrio, não é? E através das reencarnações sucessivas é que os espíritos vão evoluindo, progredindo, eles saem de uma condição inferior para um patamar mais elevado. Chama-se a evolução, é base do espiritismo. E de maneira que, da obra aqui de Emmanuel, do espírito Emmanuel, que trata dessa questão, não é, das pirâmides do Egito, diz o espírito Emmanuel, e o livro dos espíritos confirma nessa parte, aí diz que os espíritos vieram de um outro planeta para habitar aqui na Terra, isso há bilhões de anos. Uns milhões de espíritos vieram de lá. Esses espíritos estavam no mundo mais elevado, estavam criando problemas lá. Aí Deus determinou que esses espíritos fossem transferidos de lá para cá. Foram esses espíritos que vieram aqui para a Terra e que formaram o que a Bíblia chama a raça de Adão e Eva. Está na Bíblia agora de uma forma emblemática, simbólica. Não é que Adão e Eva existiram, não é que Caim e Abel existiram, não é que Adão e Eva comeram a maçã, isso tudo é simbólico. Ninguém vai ensinar isso, nem vai pregar isso como uma verdade que, sem a simbologia, sem uma representação e sem uma interpretação, espírito de verdade. Aí toda criatura se perde aí. Mas esses espíritos que vieram de lá, vieram aqui para a Terra e formaram a raça adâmica aqui na Terra. E essa raça adâmica compreende, aqui neste livro de Emmanuel, compreende a raça mais primitiva aqui da Terra, os primatas, os homens da caverna, depois os arianos, depois os hindus, são civilizações primitivas aqui do globo. Os hindus, os egípcios, os israelitas, não é? Os arianos, os lemurianos, que mais? Os atlantes, que foram continentes que abrigaram civilizações que hoje são extintas, mas que existiram. Adão e Eva não existiram. É lenda, é simbologia bíblica. Tudo bem. E então, esses egípcios daquela época, que eram a reencarnação desses espíritos que vieram deste planeta, que estava evoluindo, como a Terra hoje está evoluindo, e os espíritos que estão entravando o progresso daqui estão sendo transferidos para mundos inferiores à Terra, assim como nós viemos de lá, inferiores, e viemos para a Terra que é inferior. É o mesmo que está ocorrendo. E esses espíritos que reencarnaram lá e formaram o povo egípcio, a civilização egípcia, aí, por inspiração de lá, eles construíram as pirâmides do Egito. Que as pirâmides do Egito, elas representam a história da humanidade. Túmulo dos reis, mas que representam o futuro da humanidade. É um arquivo do futuro e do destino do planeta Terra. Está lá, nas pirâmides do Egito. É isso que o Espírito Emmanuel nos diz em seu livro A Caminho da Luz, confirmado ou confirmando os exilados da capela de Edgar Armand. Voltamos a sugerir a quem tem interesse pelos estudos que consulte essa obra, casada também com o Livro dos Espíritos, a partir da questão, como dissemos, 576, por aí, que nós vamos ver por aí, chegamos à conclusão das pirâmides do Egito. E de maneira que
dentro do nosso programa, nós aproveitamos aqui e vamos contar uma historinha de Chico Xavier para encerrar o nosso programa. Conta-se que uma senhora já de idade apresentou-se para trabalhar no Centro Espírita de Chico Xavier naquela época. É mais um lindo caso de Chico Xavier naquela época. E essa senhora se apresentou lá a Chico e, já com uma certa idade, disse que tinha muita vontade de trabalhar no Espiritismo, trabalhar em favor dos sofredores, etc. E que Chico perguntasse a Emmanuel se ela ainda tinha idade, porque ela se sentia velha e cansada, idosa e cansada, e perguntasse ao Espírito Emmanuel, que era o guia de Chico, se ela ainda tinha condição de fazer trabalho naquele centro espírita que Chico Xavier fundou. Aí o Espírito Emmanuel se apresentou a Chico, aí disse: Chico, diga a esta senhora que mais velho do que ela, mais velho do que você, mais velho do que eu e mais velho do que todos nós é Deus, e nunca deixou de trabalhar. E a mulher então, com base nessa resposta, entrosou no trabalho e se tornou uma das grandes trabalhadoras do Centro Espírita da Prece, lá em Minas Gerais. E de maneira que, diante dessa historieta envolvendo Chico Xavier, nós temos outra para contar. Conta-se também que havia naquela cidade uma senhora que era casada e todo dia ela apanhava do marido. Por quê? Porque todo dia, quando o marido chegava em casa, ela enchia a cabeça do marido com os problemas dos filhos. Os filhos brigou com a vizinha brigou com os filhos dela, e estava faltando isso, faltando aquilo. Ele já vinha de fora do trabalho, chegava em casa com a cabeça quente, e a mulher então enchia a cabeça dele. Uma mulher sem juízo, devia pensar mais, mas enchia a cabeça do marido. Aí o marido tinha raiva dela e dava-lhe uns bufetes, às vezes dava uns esfregões, não é? E a mulher, depois de cansada de apanhar, ela procurou aconselho de uma vizinha, procurou um vigário, que era naquele estilo de Chico Xavier, um vigário da igreja, muito bom, muito compreensivo, conselheiro. Ele era um verdadeiro exemplo de cristão lá na igreja e atendia todo mundo. Aí ela foi a esse sacerdote. Aí ele então, bondosamente, pacientemente, ele disse: conta sua história. Ela contou. Quando ela terminou de contar a história, que apanhava do marido, etc., contou tudo, aí ele disse: eu vou passar uma receita para a senhora. A senhora volta para casa e antes que o seu marido chegue, a senhora se tranca no quarto, leva um copo com água, enche a boca com água e fica fazendo uma prece. E deixa ele falar. Passe 30 dias e depois volta para dizer alguma coisa. Aí a mulher fez isto. Aí ela melhorou, ficou boa do problema, o marido não deu mais nela, não é? Aí quando ela voltou, aí o sacerdote bondosamente aí perguntou: e aí? Aí ela respondeu: foi o remédio. Fez isto, ela fez do jeito que o senhor mandou, foi o remédio. E ele hoje é o meu melhor amigo, é um bom marido. Aí o sacerdote aproveitou e disse: está vendo? Está vendo que o defeito não era dele, o defeito era seu. A senhora que criou o problema e agora a senhora resolveu. E a mulher voltou satisfeita e foi voltar, aliás, foi viver com o marido até a morte dos dois. E de maneira que nós vemos esses casos, não é? Que só deixa uma lição para nós. E nós contaremos outros casos de Chico Xavier oportunamente. E voltamos com o programa Encontro com o Espiritismo, com uma nova edição para esclarecimento de todos. E nós aproveitamos o ensejo para aconselhar as criaturas que, na dormida, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, um pedacinho, bota um copo com água
na cabeceira, faça uma prece, peça aos bons espíritos para fluidificar aquela água. Se você está com depressão, com obsessão e outros problemas. E peça também a Deus pelos espíritos que estão importunando a sua vida e lhe criando depressão, nervosismo, irritação. Você está se tornando uma pessoa agressiva, irritada, bruta, estúpida. Peça em suas preces a Deus e leia o Evangelho para o espírito também que está lhe prejudicando, que está presente. Experimente, é apenas uma sugestão. Muita paz e até o novo programa, se Deus assim o permitir.